Olá, alunos! Nesta unidade 1 da disciplina de Gestão Logística, falaremos a respeito da definição dos conceitos que remetem à área da logística. Quando se fala do termo logística, muitas vezes acredita-se que seja um termo atual, mas não, a sua origem remete às questões militares dos exércitos no que tangia a suprimento das tropas para que se mantivessem nos locais de guerra. Então, logística pressupõe recurso certo, no local certo e na hora certa. Aqui no Brasil, a logística ela passa a ter uma relevância maior a partir da década de 70. Quando se fala em logística, muitas pessoas têm uma visão um pouquinho limitada acerca do termo, porque acreditam que logística remeta somente a transporte e movimentação. Mas não, logística é uma atividade bem mais ampla e ela tem início no processamento do pedido de um cliente. Então a logística, o processo logístico começa do cliente e vai até o cliente. E hoje, com a questão da minimização dos custos, da busca pela competitividade, a questão logística é muito estudada e muito buscada pelas organizações. Cada vez mais as empresas querem produzir mais, atender o cliente no momento oportuno, com rapidez, com baixo custo e com produto de qualidade. E a logística ela faz parte do nosso dia a dia. A todo momento nós estamos adquirindo, nós estamos solicitando, nós estamos exigindo produtos com qualidade e no momento em que nós realmente o desejamos. E quando se fala em logística na gestão pública, ela tem uma relevância também bastante interessante. Por quê? Porque na gestão pública os recursos muitas vezes são escassos, os orçamentos são poucos e tem a questão da legislação, das leis que precisam também ser cumpridas. Dessa forma, a gestão logística também precisa ser observada com preponderância na gestão municipal, na gestão pública ou na gestão pública municipal também. Mas o que vem a ser logística? No nosso material de apoio, nós temos uma definição de logística que fala o seguinte: é a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, na quantidade certa, na documentação certa, ao custo certo, produzido no menor custo, da melhor forma, deslocando mais rapidamente, agregando valor ao produto e dando resultado positivo aos seus acionistas e clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana dos empregados, fornecedores e clientes e ainda a preservação do meio ambiente. Como vocês podem perceber, o conceito é bastante amplo e bastante importante na sua questão, na sua observação. Um outro conceito um pouco mais sucinto do que esse que eu mencionei para vocês seria: a logística é responsável pelo planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informações, desde a fonte fornecedora até o consumidor. Então, como eu comentei com vocês anteriormente, a logística, o processo logístico começa do cliente e ele vai até o cliente novamente. Todo esse trajeto, toda essa operação realizada faz parte da logística. O processo logístico ele também contempla duas instâncias: a administração de materiais, que traz a questão da gestão de estoques, da aquisição, e ainda a distribuição física, que seria o transporte, a roteirização e a seleção de armazéns e etc. Então, quando se fala de logística, muitas vezes pensa-se em logística somente como o transporte, como a distribuição. Não, a logística é bem mais ampla. Então, é todo esse processo, é todo esse caminho, desde o contato com o fornecedor para que um produto seja produzido, até a chegada desse produto acabado ao cliente. Quando se fala em planejamento da logística, deve-se tomar o nível de serviço, a demanda real e a demanda projetada, além da localização de fornecedores, infraestrutura e mão de obra também existente. Os tipos de planejamento logístico. Bem, então nós temos 3 tipos de planejamento. Nós temos o planejamento estratégico, o tático e o operacional. Os 3 tipos de planejamento estão
estão mencionados no material de apoio também. Mas esses 3 níveis de planejamento, o estratégico, que é de longo prazo, o tático, que é de médio prazo, e o operacional, que é de curto prazo, que seriam aquelas operações do dia a dia, eles devem ser aplicados às 3 dimensões da logística, que é a localização, a manutenção de estoques e também o transporte. Bem, quando se fala no gerenciamento da logística, tem-se que gerenciamento é a coordenação das diferentes atividades componentes da logística, tornando-as um conjunto harmonioso que visa a obter os menores custos logísticos que atendam ao nível de serviço que o cliente contratou. Eu falei nível de serviço. Nível de serviço é um conceito extremamente importante para a logística, porque o nível de serviço é aquela qualidade percebida pelo cliente. Então, a qualidade é expressada em prazo combinado ou prazo atendido, confiabilidade, integridade da carga, atendimento. Então, nível de serviço é a qualidade percebida pelo cliente. E essa é a primeira informação que se faz necessária antes de iniciar o processo de aquisição de qualquer material. Essas informações a respeito do nível de serviço, elas devem estar presentes nos contratos firmados e normalmente elas são definidas pelos clientes. E também esse nível de serviço ele deve ser mensurável e passível de controle ou de aferição. Bem, quais são as etapas então desse nível de serviço? Nós temos 3 etapas. Nós temos a etapa da pré-transação, a etapa da transação e da pós-transação. Então, essa etapa do nível de serviço de pré-transação é tudo aquilo que antecede, então, antecede uma operação. Então, nessa etapa de pré-transação, tem-se o estabelecimento do nível de serviço formal e por escrito, a negociação propriamente dita. Então, no serviço público, essa etapa de pré-transação ela é definida pela lei, pela portaria ou pelo decreto. Já a etapa de transação é a operação em si do serviço, do nível de serviço. Então, quando o processo logístico é de fato realizado, é nessa fase de transação. Então, administrar-se níveis de estoque, prazos, transportes, trocas de informação. Então, são as atividades da transação: aquisição, recepção e utilização. E, finalmente, nós temos a etapa de pós-transação. Então, de operação uma operação posterior, né? Então, na etapa de pós-transação são observadas as garantias, os reparos, as peças de reposição, o acompanhamento da montagem, se for o caso, e também medir-se o grau de satisfação do cliente para melhorar este ou novos contratos também. Ainda falando nessa unidade 1, mas já finalizando essa unidade 1, nós temos a gestão do processo logístico mais voltado aos indicadores de desempenho. Então, são os controles efetivos e quantitativos dos processos, das operações através de indicadores de qualidade. Então, são os parâmetros máximo, mínimo, que cada atividade deve atingir para estar dentro da qualidade que foi contratada pelo cliente, aquele chamado nível de serviço. Então, e esses parâmetros, eles devem ser estabelecidos naquela etapa da pré-transação, na etapa lá dos primeiros contratos, né, que são firmados ainda aquilo que serão entregues, né? Então, esses indicadores de desempenho, eles são agrupados em 3 grupos ou 3 categorias. Nós temos o grupo dos custos, o grupo do valor e o grupo do desempenho. O grupo de custos, então, estão voltados para a área contábil. O grupo de valor medem os custos financeiros da atividade e ainda o desempenho, que mede a eficiência das operações logísticas que estão sendo observadas. Certo, pessoal? Bem, com esse assunto nós finalizamos essa unidade 1 e eu convido vocês a assistir e participar da unidade 2, que falará mais especificamente a respeito das atividades de planejamento da logística. Bons estudos e até mais!